Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao B2 Cursos Jurídicos, professor Sérgio Brito na área, nosso curso regular de Direito Administrativo. Ponto que nós estamos vendo em foco é o ponto de regime jurídico único dos servidores públicos federais, a Lei 8.112. Pessoal, vamos agora falar um pouco sobre regime disciplinar do servidor público, né? Regime disciplinar do servidor público, ele é fundado em dois poderes, né? O poder disciplinar e o poder de polícia, né? Desculpa, poder disciplinar e o poder hierárquico, tem nada a ver com o poder de polícia. Hierárquico é aquele poder que decorre da hierarquia, né? Então, o poder disciplinar e também o poder hierárquico. E dentro desse regime disciplinar do servidor público, na Lei 8.112, nós temos lá deveres, proibições, responsabilidade do servidor, penalidades e a vedação de acumulação que nós já estudamos lá na Constituição. O servidor público não pode acumular cargo, emprego ou função. Vamos lá para a tela para a gente já começar esse ponto importante, que é o regime disciplinar, que cai bastante nas provas. Então, esse regime disciplinar, ele é decorrência imediata, ou seja, direta, do poder disciplinar, né? É um poder que vai conferir à administração pública o poder de quê? De apurar infrações e punir o servidor público, e também decorre de forma indireta ou imediata do poder hierárquico. Na Lei 8.112, o regime disciplinar dos servidores abrange o quê? Deveres, proibições, acumulação, responsabilidade. Vamos ver que o servidor ele responde nas três esferas: civil, penal, administrativa. E as penalidades, né, que estão previstas na Lei 8.112, a advertência, a suspensão, a demissão, cassação de aposentadoria, tá? E nós vamos ver mais adiante. Veja só, deveres. Os deveres estão lá no artigo 116, que nós vamos detalhar daqui a pouco. Mas o servidor público ele possui uma série de deveres, né? Dever de lealdade, dever de obediência, salvo, logicamente, se a ordem for manifestamente legal, ele não deve obedecer, né? Uma ordem do superior. Dever de zelo, de sigilo, dever de dedicação, de presteza, etc. A inobservância de dever vai levar à advertência, tá? Quando um servidor descumpre um dever funcional, um dever de comportamento, ele vai ter uma advertência, tá bom? Além dos deveres, o servidor tem proibições. Qual a diferença? Poxa, ó, não vamos decorar, né? Vamos entender. Deveres são aquelas situações que é obrigação dele fazer aquilo. As proibições são situações em que ele não pode executar. Se ele realizar aquele ato de proibição, ele vai ser punido, tá? E nós vamos ver que algumas proibições, quando elas são violadas, vai levar à advertência, né? Proibições mais leves. Quando for uma proibição mais pesada, né? Muito pesada, nós vamos ter ali uma demissão como consequência da violação a essa proibição. Já quando for uma proibição mediana, né? Violou uma norma de proibição mediana, média, vai ocorrer a suspensão, porque nós temos basicamente três penalidades: advertência, suspensão e demissão. Demissão é quando a norma violada for mais grave, né? Então, demissão. Se for uma violação de uma norma menos grave, advertência. Mediana, suspensão, tá bom? Olha só, as proibições tanto podem envolver atos internos, por exemplo, não se ausentar sem autorização do chefe imediato, não promover manifestação de apreço ou desapreço na repartição, né? Envolve atos internos. Mas tem proibições que envolvem atos externos, por exemplo, não figurar como gerente ou administrador de sociedade privada, nem exercer o comércio, não exercer atividade incompatível com o cargo, né? São proibições externas. A prática de atos proibidos configura infração disciplinar, que leva à aplicação de penalidades, seja advertência, suspensão ou até mesmo a demissão do serviço público. Pessoal, veja, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ler esses artigos 116 e 117, que eles caem muito em prova. Muito. Eu já falei com vocês têm que ler a lei. Não adianta só, né, ficar aí doutrina, escutando o que eu estou falando. Tem que ler a lei, porque a lei, o texto da lei, às vezes é o que cai. Não fique só no texto da lei, mas jamais deixe de estudar o texto da lei, tá bom? Vamos lá, 116. Quais são os deveres? Os deveres, vocês vão ver, são quase mandamentos, aquelas regras que pai e mãe falam para a gente desde criança. Olha só, são deveres do servidor exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, né? Dever de dedicação, de se dedicar, dever de ser uma pessoa zelosa, né? Dever de ser leal, né? Ser leal às instituições a que servir, à administração
né? Observar as normas legais e regulamentares, dever de legalidade, né? De atuar de acordo com a lei, com as normas. Cumprir as ordens superiores, sim, dever de obediência, decorre do poder hierárquico, mas não vai cumprir aquelas que são manifestamente legais. Lembra que nós falamos lá, dentro do poder hierárquico, dever de obediência, mas o servidor subordinado não deve cumprir ordens manifestamente legais. Está lá no artigo 116 da Lei 8.112, está vendo? Atender com presteza quem? O público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas, protegidas por sigilo. Então, você tem informação que é protegida por sigilo, o servidor não está obrigado a, nem deve, né, informar. Atender com presteza à expedição de certidões, quando alguém pede uma certidão negativa de débito, por exemplo, o servidor tem o dever, né, de atender com presteza, requeridas para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Atender com presteza às requisições para a defesa da fazenda pública. Às vezes o procurador lá da fazenda, o advogado da União, ele requer alguma informação ao servidor público federal para fazer a defesa da União perante o judiciário. Então, tem que atender também com presteza a essas requisições feitas pela fazenda pública. No caso, pelo procurador, tá? São deveres do servidor ainda levar as irregularidades de que tiver ciência, em razão do cargo, ao conhecimento da autoridade. Ou seja, aquelas irregularidades que ele tomar conhecimento, comunicar, né, dar ciência à autoridade superior. Quando houver suspeita de envolvimento dessa autoridade superior, levar ao conhecimento de outra autoridade competente, né, superior àquela que pode estar envolvida nas irregularidades. Zelar pela economia do material, ou seja, cuidar, né, da economia do material, da conservação do patrimônio público. Afinal, você vai tirar o seu salário, a sua remuneração dali, né? Então você tem que tomar cuidado, cuidar bem daquilo ali. Guardar sigilo sobre o assunto da repartição. Então, dever de sigilo, violar sigilo na repartição do serviço público é uma coisa muito séria, né? Pode levar aí até uma demissão, tá? Dependendo da situação. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, né? Questão lá da probidade, da moralidade, da ética, da boa-fé. Então, ter conduta compatível com a moralidade, né? O servidor público, ele não é que ele saiu ali da repartição, pode fazer qualquer coisa, não. Ele tem que, né, andar na linha, cumprir ali determinados, né? Não basta cumprir a lei, tem que, né, ter essa aparência de ser honesto, né? Não é parecer honesto, tem que se mostrar honesto, tá bom? Dever de honestidade, questão da ética, da lealdade. Ser assíduo e pontual ao serviço, obviamente. Tratar com urbanidade, ou seja, com educação as pessoas, né? Representar, ou seja, denunciar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. A representação ela será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior, aquela contra a qual é formulada. A segurança ao representado, a ampla defesa, obviamente. Então, veja, se a representação para o cidadão, para o particular, é uma faculdade, para o agente público é um dever. Então, se ele tem conhecimento de alguma irregularidade, de alguma ilegalidade, de alguma omissão, de algum abuso de poder, ele deve denunciar. Ele tem um dever de denunciar. Né? Alguns falam, tem o dever de ser dedo duro, é o que está aí. Né? Não vamos colocar, não, mas o cara está sendo dedo duro. Não, ele tem esse dever. Né? Ele tem que prezar pela legalidade. Até porque isso pode configurar crime de prevaricação, dependendo da situação, da posição que ele está ali também. Né? Então, representar contra ilegalidade, omissão, abuso de poder. Tá bom? São deveres do servidor público. Lembrar que violação de deveres pode levar à advertência do servidor. Proibições. Olha só, pessoal. Eu aqui coloquei para vocês, porque eu fazia isso na minha época de estudante, aí de concurseiro, né? De listar dentro das proibições, no artigo 119, colocar quais eram as consequências daquela violação, tá bom? Vamos lá para a tela? Então, veja, lá
Opa, perdi aqui. Lá dentro, 119 não, 117, né? Lá dentro do artigo 117, você tem lá uma série de proibições e cada proibição levará uma consequência. Eu então já quebrei o seu galho aí, na verdade não quebrei o galho, é o meu dever fazer isso, de orientá-lo, né? Eu já coloco para você qual é a consequência da violação dessa proibição. O 117 fala, ao servidor é proibido o quê? Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. É aquele cara voador que não para no serviço, não avisa que saiu. Aí, às vezes, o chefe está lá, o chefe tem que fazer um controle de quem está na repartição. Então, se ele vai sair, vai se ausentar, tem que comunicar ao chefe, tá certo? É proibido se ausentar sem comunicação prévia. E quando ele viola essa proibição, o que pode gerar? A advertência, tá bom? Retirar sem prévia anuência da autoridade, documento ou qualquer documento da repartição, ou qualquer objeto. O cara vai retirar um documento, um processo, tem que ter anuência do chefe, da autoridade competente. Qual é a consequência dessa violação dessa proibição? A penalidade de advertência, tá bom? Recusar fé a documento público. Olha, o documento público ele tem presunção de veracidade, então ele tem fé pública. Um servidor público não pode recusar fé a um documento público, porque o documento público ele tem uma presunção de veracidade, presunção relativa, tudo bem, mas de veracidade. Então, qualquer documento, seja do município, do Estado, do Distrito Federal, da própria União, documento público, tem fé pública. Então, ele não pode pegar, pô, isso aqui está falso, esse documento não vale nada, não sei o quê. Não pode. Opor resistência injustificada ao andamento do documento e processo ou execução do serviço. O cara está opondo resistência ao serviço sem nenhuma justificativa. Isso pode levar à advertência. Recusar a fé ao documento público também é advertência. Essas primeiras proibições aqui são proibições mais leves, tá? Então, todas elas vão levar a pena mais leve, que é a advertência. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição também leva à advertência, tá? Olha só, o que é esse apreço e desapreço? A administração preza pelo princípio da impessoalidade, tratar todos de forma isonômica. Então, às vezes, o servidor está ali puxando o saco de alguém, bajulando alguém, ou então falando mal de alguém, olha, você não presta, não sei o quê, criticando aquela coisa. Então, ele não deve fazer essas manifestações de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Ali na repartição não é local disso, né? Se ele quiser fofocar, vai, né, lá no happy hour, fala mal de... Agora, ali na repartição, não pode. Eu acho que nem lá no happy hour deve. Mas ali na repartição, jamais, porque isso é proibido, né? Então, os cara que é bajulador, ali tratando muito bem uma pessoa e tal, bem até demais, até ultrapassando o razoável. E, por outro lado, criticando determinada pessoa, determinada situação, tratando mal, né? Fazendo uma manifestação de desapreço em relação a determinadas pessoas. Então, tanto o apreço como o desapreço no recinto da repartição é proibido. Advertência. Cometer a pessoa estranha, ou seja, transferir uma pessoa estranha à repartição que nem servidor público fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Advertência. É o sujeito que passa um serviço para alguém. Eu lembro de uma servidora, não vou falar aqui onde é que foi isso, tá, pessoal? Era da Receita Federal ainda. Tinha uma servidora que levava o filho para lá, o filho ficava estudando no horário ali do trabalho dela e tal, estava esperando uma aula, não sei o quê. E o cara estava lá carimbando para ela, fazendo o trabalho dela. Então, ou seja, estava transferindo para o filho um trabalho. Depois até comentei lá com o chefe, a coisa acabou, não teve mais isso, né? Acho que teve uma advertência lá para ela e tal. Então, veja, não pode transferir o seu trabalho para outra pessoa que não seja servidor público. Então, veja, cometer a pessoa estranha repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que seja da sua responsabilidade ou de seu subordinado. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiar-se à associação profissional ou sindical ou a partido político, também leva à advertência. Pessoal, é livre associação sindical, né? Então, você não pode um chefe obrigar, coagir o servidor a se filiar ao sindicato ou ao partido A ou B. Isso é proibido, né? Pena, advertência, tá? Outras proibições: manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil, advertência. Esse é o nepotismo.
Pessoal, a súmula vinculante número 13 fala em terceiro grau, até o terceiro grau, né? O que prevalece, professor? Eu entendo que a súmula vinculante, por ter uma força, né, aí de Constituição, né, a interpretação da Constituição, ela tem essa força até maior do que a Lei 8.112. Então, eu colocaria que, se o cara perguntar nos termos da lei, né, segundo grau, né? Porque, na verdade, quando ele blinda a questão, nos termos da Lei 8.112, até o segundo grau. Então, manter uma pessoa sob sua chefia, que seja seu parente, até o segundo grau, de acordo com a Lei 8.112, é proibido, isso gera advertência. De acordo com a súmula vinculante número 13, é até o terceiro grau, tá? Só para você não se perder aí. Valência do cargo para lograr proveito pessoal. Agora, veja que vai começar a aumentar a pena, porque são proibições graves, ó. Valência do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. O cara está valendo do cargo para, né, terá proveito pessoal. Isso é gravíssimo, demissão. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, ou seja, mesmo que seja uma sociedade de fato, que não foi constituída devidamente, mas ele está gerenciando aquilo ou administrando aquela empresa, isso é um fato grave, demissão. Exercer o comércio, o servidor não pode exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, ou seja, ele só é acionista, ele não é gestor daquela empresa, não é gerente, não é administrador, é só cotista, né? Só tem cota. Essa vedação não se aplica no caso de participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades que a União detenha, por exemplo, ele é do Conselho de Administração da Petrobras, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, né? Aí pode. Aí pode. Ou então, quando ele tiver em gozo de licença para tratar de assuntos particulares, aí pode. Pessoal, essa é uma questão que de vez em quando me perguntam. Professor, eu tenho uma empresa, eu administro essa empresa, quando eu passar um concurso público, o que eu tenho que fazer? Saia logo da administração dessa empresa. Você não pode administrar uma empresa sendo um servidor público. Você pode ser sócio, você pode figurar como sócio, mas jamais como administrador. Não pode praticar comércio, o servidor público não pode praticar atos de comércio, tá bom? Agora, se ele estiver em licença para tratar de assuntos particulares, aí ele não está no exercício do seu cargo, ele pode fazer o que está sendo proibido aí, beleza? Ou então, se estiver participando do Conselho de Administração de empresas que a União detenha, né, faça parte, por exemplo, Conselho de Administração da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, tá? Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefício previdenciário ou assistencial de parentes até o segundo grau, ou de cônjuge ou de companheiro. É a famosa advocacia administrativa, isso é proibido no serviço público e gera demissão. Olha só, pessoal, às vezes os sujeitos, por ser servidor público, ele quer resolver o problema de todo mundo. Então ele começa a se identificar como servidor, vai numa repartição, olha, eu sou servidor, aí está resolvendo questão num parente dele. Então isso não pode, né? De um amigo, não pode fazer isso. A não ser questões de previdência, de assistência social, de parentes próximos, até o segundo grau. Por exemplo, o cara vai no INSS pedir aposentadoria para o pai dele, né? Tudo bem, pode a questão de aposentadoria, que é a questão previdenciária, de um parente até o segundo grau. O pai é um parente de primeiro grau, né? Na linha reta, um ascendente, né? Primeiro grau. Ele pode resolver o problema da esposa, de um filho, de um irmão, né? Segundo grau é irmão. Agora, desde que seja na área previdenciária ou assistencial. Fora disso, ele está realizando a advocacia administrativa, esse fato grave que gera demissão. Tá? Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas. Isso é vedado. Pena prevista, demissão. Receber propina, nem se fala, né? Comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão das suas atribuições. Gravíssimo, demissão. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, também gravíssimo, demissão, é proibido. Praticar usura, também é proibido, sob qualquer de suas formas, gravíssimo, demissão. Dá um exemplo aí, professor. Vamos supor o cara que é agiota. Ele está emprestando dinheiro para os colegas ali na repartição pública. Tá emprestando ali dinheiro, juros altíssimos, usura, né? Prática de usura, seja na repartição ou fora da repartição. Se alguém descobrir que o cara é agiota, está praticando
usura, agiotagem, ele pode perder o seu cargo, demissão. Proceder de forma desidiosa, é aquele cara que não está nem aí, né? Dane-se, né? Age de forma desidiosa, com desídia, gera demissão, né? Agir com total descaso pelo poder público, pela repartição pública, pelo seu cargo, demissão. Utilizar pessoal ou recursos materiais em serviços ou atividades particulares também gera demissão, seja pessoal ou recursos materiais. Cometer, ou seja, transferir a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias, suspensão. Olha só, o sujeito não pode transferir o trabalho dele nem para um particular que nem é servidor público, ou para um que já é, mas não é atribuição daquela pessoa. Então, isso gera, no caso aqui, se essa pessoa é servidor e está atribuindo uma função que não é dele, isso gera suspensão, tá? Cometer é transferir a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situação de emergência. No caso de emergência ou transitório, aí tudo bem, né? Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com horário de trabalho, suspensão. É o sujeito que começa a praticar atividades que sejam incompatíveis. Por exemplo, o cara de repente começa a auxiliar uma pessoa a fazer determinada coisa no horário de serviço, coisa que é incompatível com a administração, né? Com o próprio interesse público, né? Suspensão. Atividades incompatíveis com o exercício do cargo, com horário de trabalho, o cara que gosta muito de jogos, né? Por exemplo, viciado em jogos, tá? Apostas. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais. Então, às vezes tem que fazer atualização dos seus dados cadastrais, ele se recusa a atualizar esses dados cadastrais, isso é vedado, essa recusa, advertência. Veja que são 19 proibições que nós vimos, das 19, 2 vão levar à suspensão, uma boa parte delas vai levar à advertência, outra boa parte delas à demissão. O que eu gosto de indicar para os meus alunos? Vai pela gravidade. Você vai ver que as mais graves, né? Propina, usar material da repartição de serviço particular, receber presente, né? Praticar usura, agir de forma desdiosa, coisas mais graves assim, gerência de empresa, realizar comércio, vai gerar demissão. Tá? As mais leves, advertência, e a do meio, suspensão. Tá bom? Vamos seguir. Responsabilidade do servidor público. O servidor público, ele responde nas 3 esferas, tá? Na esfera civil, o servidor público responde na esfera civil, ou seja, dever de indenizar, na esfera penal e também na esfera administrativa, pelo exercício irregular de suas atribuições, tá? Essas responsabilidades são independentes, podendo ser acumuladas as sanções. Então, guardem isso. O servidor público responde nas 3 esferas: civil, penal e administrativa. Civil é pelo dever de indenizar. Quando ele causa dano, seja o particular, seja a administração, seja o erário, ele tem um dever de indenizar. Responsabilidade civil é botar a mão no bolso para pagar a indenização. Responsabilidade penal, responsabilidade por crimes ou contravenções. O que são contravenções? São crimes pequenos, crimes anões, né? Tinha um penalista, eu não me lembro agora, tem muito tempo que eu não estudo direito penal, ele dizia, olha, contravenção é um crime anão, um crime pequeno. E nós temos também a responsabilidade na esfera administrativa, que é a responsabilidade funcional, que vai gerar o quê? A demissão, a suspensão, as penalidades previstas aí na lei, né, 8.112, penas administrativas. Vamos lá para a tela. Então, responsabilidade civil diz respeito ao dever de indenizar. Decorre de ato comissivo, ou seja, ação ou omissão dolosa ou culposa. Tá? Ato, né, doloso ou culposo, que resulta em prejuízo ao erário ou ao terceiro ou ao particular. É sempre subjetiva. Responsabilidade civil do servidor, sempre subjetiva, ou seja, sempre exigirá dolo ou culpa. Dolo é a intenção, culpa é a negligência, a imprudência e a
imperícia. São essas três situações que levam à culpa no sentido estrito. Negligência, imperícia e imprudência, tá bom? Responsabilidade penal abrange, então, crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Ocorre quando a infração administrativa também é tipificada como crime pela lei penal. Será apurado em processo penal, obviamente, né? Por exemplo, a corrupção, a prevaricação, a extorsão, né? Então, tem vários crimes aí contra a administração pública que também, além de ser infração administrativa, vai ser crime. Responsabilidade administrativa. Resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho de cargo ou função, sempre é uma responsabilidade funcional. Punição disciplinar pode até resultar na demissão, pode ser advertência. Tipicidade aberta, boa parte das infrações administrativas não é definida com precisão como crime, tá? Por exemplo, praticar conduta escandalosa no recinto da repartição. Isso é um tipo aberto, né? O que é o conduta escandalosa? Está previsto lá como demissão, então tem que fazer uma interpretação no caso concreto. Porque a tipicidade na infração administrativa ela é mais aberta em relação ao tipo penal. O tipo penal é um tipo fechado, tá? Tipicidade fechada, cerrada. Olha só, responsabilidade civil. O servidor público, na responsabilidade civil, pessoal, ele vai responder sempre que ele atuar com culpa no sentido amplo. O que é culpa no sentido amplo? Ele só responde se agiu com dolo, ou seja, com intenção, ou culpa no sentido estrito, que é a negligência, a imprudência e a imperícia. É a chamada responsabilidade subjetiva. A responsabilidade subjetiva, pessoal, é aquela que depende de dolo ou culpa. Guardem isso, o servidor público só responde quando tiver atuado com dolo ou culpa do ponto de vista civil, tá bom? Direito de regresso. Em caso de dano ao administrado, quem é que responde em primeiro lugar? A administração pública responde de forma objetiva, pagando aquela indenização para aquele particular, para aquele administrado. Entretanto, se provar a culpa, ou seja, se a administração provar a culpa ou dolo do servidor, este servidor responde perante a fazenda, perante a administração, que terá o direito de entrar com ação regressiva contra o servidor para receber de volta o valor que pagou ao particular. Então, como é que funciona isso? Servidor público, o motorista, servidor público, né, lá do INSS, estava dirigindo o veículo do INSS e bateu num particular. Ora, esse particular vai cobrar a indenização do INSS. O INSS vai pagar a esse particular a indenização e depois o INSS, provando que o seu servidor atuou com dolo ou culpa, porque a responsabilidade do servidor civil é sempre subjetiva, vai entrar com ação regressiva contra esse servidor para cobrar dele a indenização que o INSS teve que pagar para aquela vítima, ok? Direito de regresso, isso. Professor, e os sucessores do servidor, os herdeiros, respondem? Respondem sim, na responsabilidade civil, até o limite da herança, porque ninguém herda a dívida. Por isso que a responsabilidade civil é até o limite da herança recebida. Olha só, sucessores do servidor público. A obrigação de reparar o dano do servidor é transferida aos herdeiros, ou seja, aos sucessores, podendo estes serem executados até o limite do valor da herança recebida, tá bom? Pessoal, as responsabilidades, olha só, elas são independentes entre si, podem ser acumuladas. Então, o cara pode responder na esfera penal, ser preso, pode responder na esfera administrativa, ser demitido, e ainda ter que indenizar, responsabilidade civil. Então, elas estão interligadas, são independentes, uma não depende da outra. Ele pode ser absolvido na criminal e ser condenado na esfera administrativa. Só que nós temos algumas situações em que a absolvição na esfera criminal vai levar automaticamente, eu disse automaticamente, a não responsabilização, ou seja, a absolvição, também na esfera administrativa. Por exemplo, quando houver a negativa da autoria ou a negativa da existência do fato na esfera penal, na ação penal, automaticamente vai ter que ocorrer a absolvição na esfera administrativa. Vamos lá na tela para a gente ver isso. Olha só, pessoal, como regra, as responsabilidades penal
e administrativa, todas elas, na verdade, são independentes, né, entre si. O servidor pode ser condenado administrativamente e ser absolvido no processo penal. Exceção que nós vamos falar agora, ao dedinho apontando ali. A absolvição penal afasta a responsabilidade administrativa no caso de inexistência do fato, ou seja, a sentença nega a existência do fato, o juiz disse, não existiu esse fato não existiu, então foi absolvido na esfera criminal, ele também será absolvido na esfera administrativa. Ou então o juiz disse, nego que tenha sido fulano, né? Não há prova de que tenha sido fulano o autor desse fato, ou a negativa da autoria, também vai levar à absolvição na esfera administrativa. Tá? Então, a negativa de autoria, ou seja, a sentença negue a sua autoria, ou seja, a sentença nega que aquele fato tenha sido cometido por aquele servidor. Agora, muito cuidado, se a absolvição criminal, ou seja, penal, for por outro motivo, exemplo, falta de provas, ou atipicidade, o juiz concluiu que aquilo não é crime, ou então prescreveu, isso não vincula a esfera administrativa. Neste caso, poderá configurar ilícito administrativo, chamada falta residual. Exemplo, servidor é absolvido por crime de peculato, por falta de provas, poderá ser condenado na esfera administrativa por ter atuado de forma desidiosa, que constitui conduta residual independente do crime de peculato. Veja só a situação. É porque às vezes não tem prova suficiente para se condenar por peculato, mas tem prova da desídia, de um descuido dele, ele deixou para lá e se danou, se dane o serviço público. Então, ele vai ser absolvido do crime de peculato, não vai ser condenado na esfera criminal, porque o fato não é típico de acordo com a conclusão do juiz, mas ele pode ser condenado na via administrativa. Veja, não envolveu a negativa de autoria, não envolveu a negativa da existência do fato. A absolvição na esfera criminal foi porque o juiz entendeu que o fato era atípico, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Quando a absolvição na esfera criminal for por falta de prova ou porque o juiz entendeu que o fato era atípico, ou seja, o fato não era um tipo penal, não estava enquadrado na norma penal, ou então o juiz entendeu que prescreveu o crime, nenhuma dessas situações poderá, vou falar assim, não leva automaticamente à absolvição na esfera administrativa, tá bom? Pessoal, vamos agora fazer algumas questões sobre esse tema para a gente encerrar essa videoaula. Olha só, primeira questão. Ao servidor é facultado abater de suas férias as faltas injustificadas, de modo a preservar a remuneração referente aos dias em que deixar de comparecer ao serviço? Não, não pode abater. Férias é férias, faltas são faltas, né? Férias é uma coisa, falta é outra. Então, se ele faltou, vai descontar o salário, vai descontar a remuneração. Não vai descontar, não vai abater de férias. Ó, chefe, eu faltei 5 dias aí, abate das férias. Não pode. Errado. A administração pode deferir pedido de licença sem remuneração por 3 anos consecutivos. Ó, licença sem remuneração por até 3 anos. É aquela licença para tratar de assuntos particulares, lembra? Há servidores públicos, ocupante de cargo efetivo, que esteja no 2º ano do estágio probatório, se a licença for para tratar de interesses particulares. Não, quem está em estágio probatório não tem direito a essa licença. Não tem direito à licença para tratar de assuntos particulares. Pessoal, guardem isso. Nós temos 3 licenças que o servidor em estágio probatório não tem direito. Quais são elas? Tratar de assuntos particulares, licença para capacitação e a licença para exercer mandato classista ou para ser administrador, né, de cooperativa de servidores públicos, tá bom? Errado. Então, aqui é para tratar de assuntos particulares, não tem direito. Próximo item. O servidor público civil que fizer jus aos adicionais de salubridade e periculosidade acumulará ambos os acréscimos sobre o seu vencimento. Errada. É aquele cara azarado que eu falei. Se ele está num lugar que ao mesmo tempo é insalubre e perigoso, né, e caberia a periculosidade, ele vai ter que optar ou por um ou por outro. Ele não pode acumular os dois, tá bom? Pessoal, errada a questão. Vamos lá para a nossa última bateria de questões. Ao servidor público federal que prestar serviço entre 22 horas, 10 horas da noite de um dia, às 5 horas da manhã do dia seguinte,
ainda que em regime de plantão, será devido o pagamento do adicional noturno. Bingo, certíssima. Certíssima. Vamos lá para mais uma. Apesar, né, pessoal, aquele adicional noturno, que é de 25%, lembra? Apesar de as instâncias administrativas e penal serem independentes entre si, a eventual responsabilidade administrativa do servidor será afastada se na esfera criminal ele foi beneficiado por absolução que negue a existência do fato ou da sua autoria. Bingo, exatamente. Pessoal, a esfera criminal, a esfera penal, é a mais forte. Então, se ele foi absolvido na esfera criminal por negativa da autoria ou negativa da existência do fato, meu amigo, ele também deverá ser absolvido na esfera administrativa. Então, pense nisso. A esfera criminal ela é muito mais pesada, ela é muito mais forte, ela tem muita prova. Então, se for absolvido por uma dessas duas razões, negativa de autoria e negativa da existência do fato, ele automaticamente será absolvido na esfera administrativa. Beleza? Então tá certo. Última questão. A sentença penal absolutória que conclui que o fato imputado a determinado servidor não configura crime, então o juiz concluiu que não, aquilo não é crime, repercutirá necessariamente no processo administrativo disciplinar contra ele instaurado para igualmente absolvê-lo. Não, errada. Não vincula neste caso, porque aqui a conclusão, veja só, a conclusão não foi pela negativa de autoria, não foi pela negativa da existência do fato. Então, nós temos ali a possibilidade de ocorrer a absolvição criminal e ser condenado na esfera administrativa. O fato do juiz ter concluído isso não é crime, absolveu o sujeito na esfera criminal, isso não vincula à esfera administrativa, pois estamos falando agora de infração administrativa, então pode ser que ali na esfera administrativa se configurou sim uma infração administrativa que vai gerar uma punição nessa esfera. Pessoal, vamos parar por aqui. Essa última, só para conferir, já marquei lá que está errado. Fizemos até as 50. Pessoal, na próxima aula fecharemos esse tema. Né? Basicamente, o que a gente estuda a Lei 8.112 para os efeitos dos editais aí que a gente verifica, até a parte ali de regime disciplinar, até a parte de prescrição, tá bom? Pessoal, até a próxima. Fique com Deus. Bons estudos. Valeu!